Entrar agora? Já tá, hein? Quem fala é o Gabriel e bem-vindos ao canal hoje, pessoal. Galera, hoje a dica que você Fala, meu povo lindo! Finalmente consegui chegar. Amores, eu peço desculpa para vocês pela demora. Eu acabei viajando de Salvador aqui para o Espírito Santo de carro. São quase 1000 quilômetros, então por conta disso eu acabei demorando bastante e não pude fazer a nossa live que estava marcada para as 19 horas, ok? Então, olha só, vamos começar aqui por conta do nosso tempo. Amanhã será a prova para o 31º exame da ordem, tá? Primeira fase, o que é importante amanhã? Vamos lá para os nossos combinados. Amores da minha vida, cheguem cedo. Eu costumo ficar na porta da prova aguardando nossos alunos e muitos de vocês acabam se atrasando e perdem a prova, o dia da prova por conta disso. Ei, Tassi, bom te encontrar por aqui, já aprovada aí no exame da ordem, primeira fase comigo. Fez a segunda fase com outros profs e eu digo que o importante é ser aprovado. Cheguem cedo, levem a sua garrafinha de água, pelo menos um energético vai fazer a diferença para vocês, tá? Lembrar de levar a identidade ou pelo menos algo que te identifique. Amanhã eu terei que responder 80 questões. Por onde é que eu começo? Começa por trabalho, processo do trabalho. Eu vivo insistindo isso, muita gente vai logo para ética e ultimamente trabalho e processo do trabalho tem sido muito mais fácil de gabaritar. Por que minha pró? Porque a gente tem surfado ainda na onda da reforma trabalhista. Muita gente tem me perguntado se nesse exame da ordem será cobrado conhecimento a respeito da medida provisória, a MP 905 de 2019. Essa MP não será cobrada, tá? Fiquem despreocupados. Olá, Creuzinha, já aprovada também no exame da ordem, foi minha aluna, muito bom te encontrar por aqui. Amores, vocês vão começar por trabalho e processo do trabalho. Ou seja, as questões 70, 71, 72, 73, 74 e 75, que são de trabalho, 76, 77, 78, 79 e 80. Ok? Responde a trabalho e processo do trabalho. Minha pró, por quê? Porque está comprovado cientificamente que nas 2 primeiras horas e 30 minutos você rende mais. Então você tem que estar com o cérebro fresquinho. Depois você vai para ética. Depois você vai para processo civil. E depois você responde aquilo que você tem mais afinidade. Por exemplo, constitucional, administrativo, penal, processo penal. Amores, presta atenção. Minha pró, quais são as apostas para amanhã? Começo por direito material do trabalho. Amores, as minhas apostas são a de quê? Presta atenção. Estudem. Tempo à disposição do empregador. Tempo à disposição do empregador, toma nota, artigo 4º da CLT, parágrafo 2º, inciso 1 ao 8º. E aí você vai lembrar, o que se considera, minha pró, como tempo à disposição do empregador? Aquele período efetivamente elaborado ou aguardando a execução de ordens. A sua prova já perguntou isso por 4 vezes e ela tem sido extremamente repetitiva. Então não importa lá se a pessoa está se alimentando, tá, no local de trabalho, se ela está trocando, olha, a vestimenta, se ela está fazendo a higiene, isso não será considerado esse período como remunerado, a ser remunerado. Por que não? Porque com a reforma trabalhista não é mais considerado como tempo à disposição do empregador. Uma pegadinha, cuidado, qual é? Se eu tenho que trocar a farda, porque, por exemplo, a minha atividade me exige, eu trabalho em um açougue, ou o meu empregador me exige, ele diz assim, Ingrid Gil, eu não quero você saindo com a minha farda. Pronto. Pela exigência do empregador, se liga, ou porque a atividade, ela requer, aí sim será considerada uma exceção, tempo à disposição do empregador. Amores,
Toma nota. Vai cair o artigo 611A da CLT. O 611A e o 611B. No 611A tem ali os seus 30 incisos e o 611B tem também os seus 30 incisos no 611B, 30 incisos no 611B e os 15 incisos no 611A. O que é importante? Amores, é importante vocês saberem que o negociado passou a prevalecer sobre o legislado, lembram disso? Isso após a reforma trabalhista. Ou seja, acordo e convenção coletiva de trabalho passaram a prevalecer sobre o que dispõe a própria lei, a própria CLT. Eu repito, são 15 incisos no 611A, são 30 incisos no 611B. Eu vou memorizar 45, relaxa. Memoriza, dá aquela lida nos 15 incisos do 611A. Por exemplo, ele diz, se o acordo ou a convenção coletiva de trabalho versarem sobre teletrabalho, prevalece sobre o que dispõe na lei. Trabalho intermitente prevalece sobre o que está na própria CLT. Se versar sobre a jornada de sobreaviso, aquele tempo que é o tempo mínimo para o intervalo intrajornada, que é de no mínimo 1 hora, e que eu posso para reduzir até 30 minutos, posso por acordo ou convenção coletiva de trabalho. Posso também pelo banco de horas, o banco de horas anual. O que eu preciso? Eu preciso que vocês memorizem os 15 incisos do artigo 611A da CLT. O negociado prevalece sobre o legislado. E aí ele vai te perguntar, ele vai dizer assim, olha, em se tratando de teletrabalho, trabalho intermitente, em se tratando de banco de horas anual, em se tratando de prêmio, participação no lucro, o que tiver disposto no acordo e na convenção coletiva de trabalho prevalecem sobre a lei? Sim, prevalecem. Lembrem-se que, presta atenção, lembrem-se que daqui a pouquinho eu respondo a todas as perguntas já, só pra gente não se perder aqui no fio da meada. Pelo amor de Deus, com a reforma trabalhista, artigo 620, o acordo prevalece sobre a convenção. Antes era convenção, agora é o acordo prevalece sobre a convenção. Amores, pelo amor de Deus, estudem os artigos 477A e 477B da CLT. Por que, minha pró? Porque a partir da reforma trabalhista, vocês sabem que ficou permitida a dispensa plurima, já caiu uma vez no exame da ordem, uma vez desde o 25º. Então, dispensa plurima, dispensa coletiva. O empregador, minha pró, resolveu mandar todo mundo embora. Ele tinha 1.000 empregados, resolveu mandar todo mundo embora. Pode? Pode. Precisa negociar com o sindicato da categoria? Precisa de autorização judicial? Não. Precisa de, por exemplo, que o Ministério, antigo Ministério do Trabalho e do Emprego, hoje Ministério da Economia, anua? Não. Ele pode dispensar quem ele quiser, quando ele quiser e como ele quiser. O que é isso? Reforma trabalhista. Lembrem-se também, já caiu uma única vez, a despeito do... Presta atenção, olha pra mim, isso vai cair na sua prova, pelo amor de Deus. Quando diz o seguinte, olha, já ouviu falar? PDV, Plano de Demissão Voluntária. A sua prova pode chamar isso de plano de aposentadoria incentivada, dá no mesmo. Não se preocupem que a live vai ficar salva e eu vou postá-la também assim que terminar aqui no canal do YouTube, tá? Então, olha só, o plano de demissão voluntária, o empregado é obrigado a aderir? Claro que não. Mas se ele aderir e esse plano, vírgula, constar do acordo da convenção coletiva de trabalho, tem que constar, haverá quitação total. Ou seja, se o empregado assinar, ele não pode depois bater na porta do Poder Judiciário Trabalhista e requerer mais alguma verba trabalhista, mesmo que ela não tenha, digamos assim, participado do plano, que ela não tenha entrado no plano, que ela não tenha sido objeto do plano. Por que não? Porque ele assinou o termo. Tendo assinado o termo e o termo constando ou de um acordo coletivo de trabalho ou de uma convenção coletiva de trabalho, a quitação é total, plena, geral e irrevogável. Por falar em quitação total,
Por falar em quitação total, prestem atenção ao artigo 507B da CLT, chamada termo de quitação anual. Amores, esse até agora não caiu. Seria uma das minhas grandes apostas, o TQA, termo de quitação anual. Própria que zorra serviço. É o seguinte, é o que há de melhor para o empregador. Por quê? Porque aquele empregador, preste atenção, tendo transcorrido o período, tem que ser de no mínimo 1 ano, 12 meses, 1 ano, ele pega na mão do empregado, desempregado, meu brother, venha comigo e vamos para o sindicato da sua categoria, o sindicato da categoria profissional. Diz assim, sindicato, passou 1 ano, tá aqui os 12 meses, ó, paguei todas as verbas trabalhistas, tá aqui o depósito do FGTS, da contribuição previdenciária, tudo, eu quero a quitação total. Amores, diz a CLT no artigo 507B que se o empregado assinar, houve a quitação total, irrevogável e geral desse período, que é de 1 ano. Ou seja, esse período de 1 ano, o empregado não vai poder reclamar mais nada na Justiça do Trabalho, nada. Letra da lei, reforma trabalhista. Eu quero que vocês entendam uma coisa. É véspera da prova da OAB, tá? Um beijo, Samara, meu povo lindo. Beijo pra vocês. Olha, presta atenção. Qual é o grande segredo? Ah, eu não fiz um curso com a senhora de Direito Material, Direito Processual do Trabalho. Eu assisti a algumas lives. O segredo, isso eu tô falando para que você seja aprovado. O segredo é, você vai buscar uma lei. Essa lei é a Lei 13.467 de 2017. É a lei da reforma trabalhista. Você coloca lá no site do Planalto, ou se você tem um vadimeco atualizado. Se você imprimir essa lei hoje, você chegou e imprimiu, dá 22 laudas, ou você baixa e lê pelo próprio celular. Deixa eu te dizer, são 6 questões de direito material do trabalho. Se você ler essa lei, você gabarita 4. Como é que você tem tanta certeza? Como meu nome é Ingrid Gil Salles, porque a sua banca examinadora de direito material e processual do trabalho, ela é pró-empregador, ela não é pró-trabalhador. É uma banca antiga, como a gente diz. Ela é letra da lei, ela é legalista, ela é positivista, já que a gente não tem uma jurisprudência atualizada pelo TST ainda após reforma trabalhista. Então, se você lê a letra da lei, você gabarita. 507B, presta atenção, termo de quitação anual, já falei, vai cair. 477A, 477B, 477A, a dispensa plurima coletiva vai cair. Ou vai cair o 477A ou vai cair o 477B, quando a gente falou daquele plano de demissão voluntária, vai cair. Negociado prevalecendo sobre o legislado já caiu por 3 vezes. A única coisa que eles fazem é trocar os incisos. Ao invés de cobrar o inciso 1, 3, 4, ele cobra o inciso 6, 7, 8. Então vocês precisam ler o negociado prevalecendo sobre o legislado, ok? Como, por exemplo, por meio de acordo ou convenção coletiva de trabalho, eu posso reduzir a jornada de trabalho? Posso, meu doutor? Posso, minha doutora? Se tiver previsto uma CT ou uma CCT, posso. Posso reduzir a jornada de trabalho e ainda posso reduzir o salário por meio de acordo ou convenção coletiva de trabalho. O que foi que ficou garantido com a reforma trabalhista é que se eu reduzo o salário ou se eu reduzo a jornada e o salário, pelo menos os empregados, eles terão uma garantia de permanecerem no emprego até a duração do acordo ou da convenção coletiva de trabalho. Lembrando que eles não podem ter uma duração maior do que 2 anos e está proibida, está vedada a ultratividade. Ou seja, que a convenção ou o acordo produzam os efeitos mesmo após a caducidade, mesmo após a perda da vigência, ok? Amores, presta atenção, tem muita gente me perguntando, contrato verde e amarelo vai cair? Relaxe.
Contrato verde e amarelo, as minhas aulas atualizadas no Salvador Concursos, para quem adquiriu, o pessoal amou. As aulas do Brasil Jurídico também, eu expliquei sobre isso, inclusive para vocês já terem conhecimento. Mas para esse exame da ordem, 31º não cai. Como meu nome é Ingrid Gil Salles Pro, por que não cai? Porque já está provado, e isso é importante, que quando a gente está diante de uma medida provisória que não sabe se ela vai ser convertida em lei ou não, para trabalho e processo do trabalho, estou falando aqui da minha área, ela não é cobrada. Então, medida provisória, não perca seu tempo estudando agora, a não ser que você já tenha estudado antes, tá? Mas agora não. A lei da liberdade econômica vai cair? Sim, pode ser que caia, ok? A lei da liberdade econômica pode ser que caia. Por quê? Primeiro que a lei da liberdade econômica já entrou em vigor, a gente sabe disso, desde setembro do ano passado. Trata-se da conversão da própria medida provisória. Mas, amores, vocês não precisam se preocupar, porque se cair da lei da liberdade econômica, só vão cair 3 perguntinhas. Se cair, só poderiam perguntar 3 coisas. Primeira, a CTPS, a Carteira de Trabalho e Previdência Social, deixou de ser física, ela agora é digital e preferencialmente digital. Existe uma preferência pela CTPS digital ao invés da física. Livro de registro dos empregados poderá ser digital, agora deverá ser digital. Pensa assim, tudo digital, não tem erro. Segunda coisa que ela pode cobrar, o prazo para devolução da CTPS, ou seja, o empregador diz assim, empregado, me dá aqui a tua CTPS física, que eu tenho que anotar as tuas férias, a remuneração, era de, lembra disso? 48 horas. 48 horas mudou. Agora o prazo para devolução da CTPS é de 5 dias. Olha para mim, 5 dias úteis. Apesar de ser prazo de direito material do trabalho, mas a lei da liberdade econômica ela é clarífica. O prazo foi alterado no artigo 29 da CLT para 5 dias úteis. A ideia é de que muitas vezes o empregador, ele tem lá a agência dele principal em São Paulo. Então ele tinha que fazer a anotação na CTPS e devolver para o empregado lá no Amazonas. Não tem problema, 5 dias úteis. Isso se ela for física. Qual a terceira coisa que pode cair da lei da liberdade econômica? Só e tão somente, então relaxa. Não precisa ler essa lei. Eu diria assim, hoje essa revisão é perda de tempo. É o seguinte, quando é que o empregador ele era obrigado a fazer o controle da jornada de trabalho? Isso já caiu uma vez desde que a FGV ela está dominando o exame da ordem como banca examinadora desde o ano de 2010. E toda vez que ela tivesse mais do que, me deixa feliz, mais do que 10 empregados. Mais do que 10 empregados significa a partir de 11 empregados. Mais do que 10 empregados significa a partir de 11 empregados. Isso mudou. Porque com a lei da liberdade econômica, agora tem que ser mais do que 20. Mais do que 20. Ou seja, a partir de 21 empregados. Para que torne o registro da jornada de trabalho esse controle obrigatório. Mais do que 20 é sinônimo de quê, bebê? A partir de 21 empregados. Amores, cuidado. Cuidado, não é a partir de 20, é mais do que 20, ok? Ou seja, a partir de 21. Cuidado com a lei do empregado doméstico, lei complementar 150 de 2015. Porque volta e meia eles fazem uma perguntinha sobre o empregado doméstico. E aí você tem que lembrar do seguinte, empregado doméstico é aquele que labora na residência, na residência do seu empregador, sendo esse empregador uma pessoa física ou família e que não pode obter lucro. Se a prova diz que o empregador está obtendo lucro com aquele empregado que seria um empregado doméstico, que trabalha na casa, mas está começando a ajudar o empregador a fazer um bolinho, está atendendo o telefone para o empregador, e esse empregador que seria doméstico está oferindo lucro, ele deixa de ser empregador doméstico. Você entendeu? E passa a ser empregador urbano. Leiam os artigos 1º, 2º e 3º da Lei Complementar 150 de 2015, que é a lei do empregado doméstico, ok? Vale a pena. Amores, uma lei também que costuma ser cobrada, vale a pena passar o olho, é a lei do empregado rural.
tá? Lei 5.889 de 73. Lei 5.889 de 73. Amores, desculpa, não tá falando com todos vocês, mandando beijinho. É só por conta da prova, tá? Pra poder passar esse conteúdo pra vocês. Então, preste atenção. Pro, do empregado doméstico, eita, amanhã, essa lei é muito grande, tem mais de 40 artigos, eu não li a lei do empregado doméstico, relaxa que eu vou te dar a solução. Lei do empregado doméstico é assim, ó, bebê, tudo é acordo individual por escrito, aí você memoriza, empregado doméstico é acordo individual por escrito. Pro, o empregado doméstico, ele quer trabalhar no contrato de trabalho por tempo parcial, pode, acordo individual por escrito entre empregado e empregador doméstico. Pro, o empregador doméstico requereu que o empregado acompanhasse ele na viagem. Pode. Basta o quê? Acordo individual por escrito. E esse empregado, ele tem direito a um adicional, que é um adicional de 25% durante toda a viagem, quando ele estiver elaborando. Lembre-se, por exemplo, o empregado doméstico vai ter um banco de horas. É obrigatório, mesmo que eu só tenha um empregado doméstico, eu tenho que fazer o controle da jornada de trabalho, tá? Para o doméstico, mesmo que eu só tenha um, eu sou obrigada a fazer o controle da jornada de trabalho. Pro banco de horas, para compensação, acordo individual por escrito. Acordo individual por escrito. Acordo individual por escrito. O que eu estou te mostrando é, entre empregado e empregador doméstico, o estranho, o Ministério da Economia hoje, que faz às vezes do antigo Ministério do Trabalho e do Emprego, não mete a colher. Sindicato não mete a colher, porque é âmbito privado. Tudo vai ser decidido entre empregado e empregador por meio de um acordo individual por escrito. Tranquilo até aqui? Massa. O pró e o rural. Cuidado com o adicional noturno do rural, bebê. Isso volta e meia cai. Cuidado. No âmbito da pecuária, primeiro, lembra o que é o empregado rural? O empregado rural é aquele que labora em uma zona rural, uma área rural, em um prédio rústico. Se você escuta na sua prova prédio rústico, a gente está falando de empregado rural. Ou se liga na pegadinha. Ainda que ele esteja na zona urbana, mas ele exerce atividade rural, uma atividade de agricultura, uma atividade de pecuária. Então, olha que interessante, muita gente escorregaria nessa pegadinha. Eu posso ter alguém que é empregado rural em uma zona urbana? Sim, meu doutor. Sim, minha doutora, não tenham dúvidas a esse respeito, desde que ele exerça uma atividade de agricultura ou pecuária. Amores, cuidado com outra coisa, presta atenção. O horário noturno para o rural é assim, se ele está na pecuária, das 20 às 4 da manhã. Pecuária, 20 às 4 da manhã. Agricultura, acresce mais uma hora, ó, 21 às 5. Vamos repetir? Pecuária, 20 às 4. Acresce mais uma hora, agricultura, 21 às 5, tá? O adicional é de 25%. Agora, o pró e a hora noturna para o doméstico e para o urbano vai das 22 às 5 da manhã. O adicional não é de 25%, como acontece lá com o rural. O adicional é de 20% e tem direito à hora ficta. O ideal seria até fazer essa tabelinha, tá? Jess, eu vou colocar também a live no canal do YouTube, porque como eu cheguei de viagem, eu tô com um celular só, daí não deu pra fazer pros dois, mas vou colocar no canal do YouTube pra ficar salva e vocês poderem revisar, tá? Amores, cuidado com grupo econômico. Grupo econômico previsto no artigo 2º, parágrafos 2º e 3º da CLT. Presta atenção. Desde que a reforma trabalhista entrou em vigor, a gente tem aguardado que grupo econômico caia na sua prova. E não tem caído na prova. Então, assim, nessa tem tudo para cair o grupo econômico, tá? Ou sucessão do empregador. Ou cai um, ou cai outro. Beleza? 52 minutos e 30 segundos que colocaram aí que é a hora ficta, tá? E hora ficta só quem tem é o urbano e o doméstico. Hora ficta só quem tem é o urbano e o doméstico, beleza? Então, voltando para cá. Cuidado com o grupo econômico. Por que você acha que grupo econômico vai cair na prova? Primeiro, antes da reforma trabalhista, grupo econômico já tinha sido cobrado por 3 vezes. Pós-reforma trabalhista ainda não foi cobrado. E grupo econômico foi um dos assuntos que foram alterados. Porque hoje, para você ter o grupo econômico, o que eu preciso ter? Mais de uma empresa
Ou seja, mais de uma personalidade jurídica distinta. Então, é como se eu tivesse assim, ó. Aqui é uma empresa, fazendo propaganda até da Avon, meu povo. Aqui é uma empresa A, aqui é uma empresa B. Como é que eu sei que isso aqui é grupo econômico urbano ou não? Simples. Eu vou verificar se essas empresas têm cada uma personalidade jurídica distinta, CNPJ diversos, e se entre elas existe uma comunhão de interesses. Se entre elas elas atuam no mesmo ramo. Entenda a comunhão de interesses como atuar no mesmo ramo. Então imagina que eu tenho empresas que atuam no mesmo ramo e um é sócio da outra. Então quem é sócio de A é sócio de B. Quem é sócio de A é administrador de B. Quem representa A representa B. Pronto. Como eu tenho uma comunhão de interesses, eu tenho personalidades jurídicas distintas, eu tenho os mesmos sócios, os mesmos administradores, eu tenho então o grupo econômico. Qual a consequência se existe grupo econômico? A melhor de todas. A responsabilidade pelo pagamento dos débitos trabalhistas é solidária. Peraí. O que foi que mudou com a reforma trabalhista? Simples, bebê. A necessidade da demonstração da comunhão de interesses. Porque observa, olha pra mim, pra você entender, e isso vai ficar muito claro. Antes, eu tinha uma empresa. Essa empresa A, ela vendia livros. Vendia livros. Aí eu tinha uma outra empresa, B, vendia carne. Tô vendendo carne lá atrás do abatedouro. Quem era sócio da empresa A, era sócio da empresa B. Ainda que elas atuassem em ramos distintos, mas você dizia, é grupo econômico, logo eu requeria a responsabilidade solidária para pagar as dívidas trabalhistas. Hoje, pós-reforma trabalhista, eu não consigo mais. Por que eu não consigo mais? Porque elas estão atuando em ramos distintos. Cuidado, porque a sua prova, ela sempre dá exemplo. Então, ela vai dizer, a empresa A trabalha nisso, a empresa B trabalha naquilo. Ou seja, o que você tem que perceber é, existe uma comunhão de interesse integrado? Se existe entre as empresas, grupo econômico. Se é grupo econômico, a responsabilidade, ela é solidária. Amores, vamos pro próximo? Bora, sucessão do empregador. Cuidado, porque ou cai grupo econômico ou cai sucessão do empregador. Sucessão do empregador está previsto nos artigos 10, 10A, 448, 448A e 468 da CLT. Repito, 10, 10A, 448, 448A e 468. Amores, relaxa. Sucessão do empregador já caiu por 2 vezes. Agora, o que a gente tinha na doutrina está na letra da lei, tá? E pode cair na sua prova. Perceba que na sucessão do empregador, a responsabilidade não é solidária, ela é subsidiária, tá? Subsidiária. Por que isso é importante, minha pró? Amores, pelo seguinte. Primeiro, o que você tem que pensar? Fato gerador da dívida. A gente fica parecendo até com direito tributário. Então, pensa o seguinte, ó. Aqui eu tenho o sócio A. E aqui eu tenho o sócio depois que vai entrar. Então, pensa que desse período até aqui, a Ingrid trabalhou para essa empresa. Então, olha para mim. Se a Ingrid trabalhou para essa empresa que é a empregadora dela, ela vai requerer o pagamento das verbas trabalhistas para quem? Para essa empresa. Chega a determinado período, essa empresa ela se retira e vende as cotas dela para essa outra, que é a B, a empresa B. E a Ingrid, que trabalhava para A, continua trabalhando para a empresa B. E agora quem está devendo as verbas trabalhistas é a empresa B. Ela vai requerer o pagamento para quem? Se o fato gerador se deu no tempo da B, para B. Mas a sua prova, olha para mim, ela não pergunta isso. O que a sua prova vai te perguntar é: a Ingrid está trabalhando para a empresa B, que é o sucessor, mas a dívida foi gerada ao tempo da A. Vou repetir, hein? A Ingrid está trabalhando para a empresa B, mas a dívida foi gerada ao tempo da A. Quem paga a dívida? A B ou a B? Você vai responder o sucessor. Zorra, minha pró. Mas a dívida foi gerada ao tempo do sucedido, do sócio retirante. Quem se retirou? Problema. Quem compra a empresa adquire o ônus e o bônus. Amores, quem vai responder pelas dívidas trabalhistas, ainda que o fato gerador não tenha se dado ao seu tempo, é o
sucessor. O sucessor, pessoa jurídica. Se não tem bens, não tem patrimônio, calma. Não posso ir atrás do sucedido. Eu vou desconsiderar a personalidade jurídica desse sucessor, adentrar o patrimônio dele, pessoa física. Não tem bens, não tem patrimônio. Aí, então, somente aí é que eu vou em busca do sucedido. Para fazer isso, eu tenho um prazo. Esse prazo é de 2 anos. E ele é contado a partir da última vez que a Ingrid trabalhou para a empresa A? Da primeira vez que a Ingrid trabalhou para a empresa B? Da averbação, da alteração do contrato social na junta comercial. Foi de quando celebrou o contrato vendendo as cotas, transferindo? Da averbação, se liga, da alteração do contrato social na junta comercial competente. Beleza? Massa. Amores, cuidado, artigo 477 da CLT. Unificamos o prazo para pagamento das verbas trabalhistas. Que prazo é esse? 10 dias. Não importando se o aviso prévio é indenizado, se o aviso prévio ele é trabalhado, se trata de um contrato por prazo determinado ou indeterminado. Qual o prazo para pagamento das verbas trabalhistas? 10 dias. Não importa se o empregado tem mais de 1 ano naquela empresa, não precisa mais de homologação. Nem no sindicato, nem no Ministério Público, nem na Defensoria Pública, nem no Juiz de Paz, em canto nenhum. Não precisa mais ser homologado se esse empregado, ele tem aí mais de 1 ano, 2, 3, não importa, tá? Amores, falamos de sucessão do empregador, falamos de grupo econômico, tá certo? Muito cuidado, isso tende a cair na prova. Cuidado também com o artigo 8º, parágrafos 2º e 3º. Por quê? Porque o parágrafo 2º e o parágrafo 3º passam a dizer assim, olha, que interessante, que coisa bacana. Eles amarraram, muito bem amarrado, o TST, porque eles passaram a dizer, TST, perceba, vocês só devem legislar de acordo com o que está na lei. Então, vocês não devem nem dar mais do que o que está na lei, nem retirar do que está na lei. O TST nunca retirava. O TST nunca dava menos. Ele nunca restringia direitos. Ele nunca dava menos do que o que estava na lei. Ele dava a mais. E hoje, quando você vai para o parágrafo 2º, ele diz, não acresça direitos que não existam. Aplique o que está na lei. Quando ele vai para o parágrafo 3º e ele fala, olha, TST, TRTs, em seus enunciados de súmulas de jurisprudência, quando vocês forem julgar acordo ou convenção coletiva de trabalho, vocês devem aplicar um princípio. Esse princípio é o princípio da não intervenção na autonomia da vontade das partes. A gente está em trabalho ou em direito civil? Trabalho, bebê. Trabalho. Parágrafo 3º, tá? Princípio, parágrafo 3º. Princípio da não intervenção na autonomia da vontade das partes. O Eduardo Veloso tá se houver fraude, se torna solidário. Perfeito, perfeito. O parágrafo único, e aí ele está falando da sucessão do empregador, o parágrafo único do artigo 10A e do 448A fala que se existe fraude na sucessão do empregador, a responsabilidade deixa de ser subsidiária e passa a ser solidária. E Eduardo, isso vale para tudo. Isso vale para uma terceirização que não é lícita, porque se a terceirização é lícita, a responsabilidade é subsidiária. Mas se ela é ilícita, ela passa a ser solidária. Isso serve, por exemplo, para o contrato de trabalho do temporário, e a gente está falando da Lei 6.019 de 1974, lembrando que o terceirizado também está nessa lei, nos artigos 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 5D. Estudem a Lei 6.019 de 1974, deem uma lida do artigo 1º até o artigo 12. Por quê? Porque nunca mais caiu o contrato do temporário, nunca mais caiu o contrato do terceirizado. O terceirizado agora, a gente não aplica tanto, ainda aplica, mas de forma mitigada, a súmula 331 do TST. Hoje a gente aplica o que está na Lei 6.019 de 1974. Tá certo? Então existem prazos, eu precisaria de muito mais tempo aqui pra gente poder fazer, mas a ideia é quais são os principais artigos que vocês devem estudar para essa prova da OAB. Amores, para vocês terem uma ideia,
no contrato temporário, ele não serve para substituir grevista. A sua prova da OAB já perguntou isso. Posso substituir trabalhador em greve pelo contrato de trabalho do temporário? Excepcionalmente. Só se tratar de serviços inadiáveis, porque a regra geral é de que não pode, tá? Por exemplo, o contrato de trabalho do temporário, isso é importante. Ele não deve ultrapassar 180 dias, porque qual é o prazo máximo do contrato de trabalho do temporário? Ele é temporário, é 180 dias consecutivos ou não. Então, pode ser 20 aqui, 30 ali, pode. 180 dias consecutivos ou não. Podendo ser prorrogado por mais 90 dias, tá bom? Isso é importante, existe um prazo, a sua prova da OAB ama prazo. Existe responsabilidade no contrato de trabalho do temporário? Sim, da intermediadora também, tá? E essa responsabilidade e do tomador de serviços, óbvio, é uma responsabilidade subsidiária. Lembrando que a intermediadora tem que ser registrada no Ministério do Trabalho e do Emprego. Hoje, Ministério da Economia é requisito obrigatório, condição sine qua non. Tem que ter um capital social mínimo de R$100 mil. A sua prova da OAB perguntaria isso, ok? Isso é de suma importância. Eu perguntaria isso. Ô, e o trabalho, e o terceirizado, aquela intermediadora, ela tem que ter um capital social mínimo que varia de 10 a 100 mil reais, né? A gente tem essa variação de acordo com a quantidade de empregados. Ela não precisa estar registrada no Ministério do Trabalho e do Emprego, hoje Ministério da Economia. Lembrando que tanto o temporário quanto o terceirizado mudou, pode ser da atividade meio, pode ser da atividade fim, né? Hoje você pode ter a terceirização tanto da atividade meio quanto da atividade fim. Você pode ter quarteirização. Eu terceirizo, quarteirizo, não tem nenhum problema. É o que se fala da grande crítica que está permitida a você PJizar, né? E você também quarteirizar. O temporário pode prorrogar uma vez até 2 anos? Então, Dudu, olha só, a lei mudou, a lei do temporário. Como foi que ficou? Hoje eu posso contratar o temporário por até 180 dias, ok, Dudu? 180 dias consecutivos ou não. Daí eu posso prorrogar por mais 90 dias consecutivos ou não. O que diz a 6.019 de 74, Dudu? Que se eu quiser contratar aquela mesma mão de obra, daquele mesmo empregado na condição de temporário, eu tenho que aguardar novamente o prazo de 180 dias. Se eu não aguardo, eu estou criando um vínculo direto para com aquele empregado. Deixa de ser temporário, ok? Então é 180 dias. Posso prorrogar por mais 90 dias. Nunca mais eu vou poder contratar aquele empregado? Na condição de temporário vai, mas você vai ter que aguardar mais 180 dias, ok? Então esse regramento mudou. Cuidado, porque a lei do temporário, ela sofreu reforma com a lei 13.429 de 2017 e também com a lei da reforma trabalhista, tá? Nós temos ali diversas alterações e daí eu precisaria de muito mais tempo aqui para tratar com vocês, mas com certeza eles devem cobrar prazo e responsabilidade, tanto do temporário quanto no terceirizado. A regra geral é de que ela seja subsidiária. Amores, contrato de empreitada, vamos que vamos? Contrato de empreitada. E a Pro tá aqui correndo. Olha só. O que é empreitada? É um contrato muito mais tipicamente civil do que do trabalho. Mas no contrato da empreitada, a regra geral é de que o dono da obra não responde, tá? O TST já pacificou por meio de jurisprudência. Olha pra mim, olha pra mim. O dono da obra, ele não responde no contrato da empreitada, salvo... A gente sempre tem um salvo. A sua prova adora o salvo. Salvo se, presta atenção, o dono da obra é incorporadora imobiliária ou construtora civil. Se o próprio dono da obra é do ramo, incorporadora imobiliária, construtora civil, então a responsabilidade dela vai ser subsidiária. Se não, o dono da obra sou eu, você, notário, registrador, advogado, você não responde nem subsidiariamente, nem subsidiariamente. E na subempreitada, o empreiteiro responde? Responde sim, subsidiariamente na subempreitada. Eu não estou falando do dono da obra, ok? Se liga, não cansa. O empreiteiro responde subsidiariamente, tá? Mas o dono da obra, ele só vai responder se ele for construtor ou incorporador imobiliário. Amores, vamos agora para o processo do trabalho? Bora que bora, bem rapidinho.
Massa, presta atenção, hein? Se liga, se liga, se liga, se liga, se liga. Amores da minha vida, um beijo pra Noah, um beijo pros meus monitores, muito bom tê-los aqui, beijo pra todo mundo. Processo trabalho, o que cai? Amores, processo trabalho cai recurso. Não tenham dúvidas de que processo trabalho vai ter lá, a gente responde as 5 questões. Teremos uma de recursos, teremos uma de execução, teremos uma sobre procedimento ordinário e o sumaríssimo, tá? Teremos uma outra sobre a ritualística, audiência, comparecimento à audiência, e o outro deve ser sobre honorários advocatícios, sucumbenciais ou honorários periciais. Mas vamos por partes, bora que bora? Presta atenção. Com a reforma trabalhista mudou. A gente está falando do artigo 840 da CLT. Não importa se o rito do processo é o ordinário, mais do que 40 salários mínimos. O valor da causa atribuído tem que ser mais do que 40 salários mínimos. Não importa se o rito do processo ele é o sumaríssimo, cujo valor da causa é de até 40 salários mínimos. Ou se o rito do processo é o sumário, valor da causa de até 2 salários mínimos. Então vamos lá. Nós temos quantos ritos no processo, minha pró? Nós temos 3 ritos no processo. Ordinário, mais do que 40 salários mínimos. Artigo 840 da CLT. Sumaríssimo, até 40 salários mínimos. Artigo 852-A da CLT e seguintes. Sumário, até 2 salários mínimos. Lei 5.584 de 1970. Quando cai na prova, cai o quê? Aquela diferença entre o sumaríssimo e o ordinário. Então, hoje, a gente tem que liquidar todo e qualquer pedido, que significa atribuir valores, seja pelo rito sumaríssimo, seja pelo rito ordinário. Mudou com a reforma trabalhista. Antes eu só liquidava do rito sumaríssimo. Hoje eu tenho que liquidar, atribuir valores do rito ordinário e também do sumaríssimo. Por que, minha pró? Porque se eu não liquidar, aquele pedido que eu não liquidei, ele será extinto sem resolução do mérito. O magistrado não vai poder adentrar o mérito. Por que não? Porque eu não liquidei, porque eu não atribuí valor. Isso serve tanto para o sumário, quanto para o sumaríssimo, quanto para o ordinário. Mas, pró, quais são as distinções entre o sumaríssimo e o ordinário? Bebê, ó, você vai escutar isso, ó, você vai dizer, puta que pariu, não xingue não, deixa que eu xingue, eu não xingue não, você vai dizer, eu assisti uma live da pró, na véspera da prova, ouvi a voz e caiu, sem ter que pagar curso, sem fazer absolutamente nada. Então, preste atenção. Amores, o rito ordinário é o comum, você pode tudo, tá? No sumaríssimo, não é cabível emenda à petição inicial. No sumaríssimo, eu não posso ter como parte a administração pública direta, autárquica e fundacional. Então, se tem um município participando por conta de uma terceirização, o rito vai ter que ser o ordinário. Não poderá ser o sumaríssimo. Se ultrapassa os 40 salários mínimos, o rito é o ordinário. Se, por exemplo, eu não sei o endereço certo da reclamada, o rito tem que ser o ordinário, porque não cabe citação por edital no sumaríssimo, ok? Não cabe citação por edital no rito sumaríssimo. Não cabe emendar a petição inicial no rito sumaríssimo. Eu não posso ter qualquer parte no rito sumaríssimo. Por exemplo, não dá para ter administração pública porque o prazo é dobrado para apresentar defesa, para recorrer. Isso não é cabível no rito sumaríssimo. A sentença no rito sumaríssimo dispensa a parte do relatório, que é para contar a historinha. O acórdão no rito sumaríssimo dispensa o relatório. O acórdão no rito sumaríssimo, para vocês terem ideia, quando o recurso chega no TRT, a distribuição dele é imediata. O relator tem um prazo de 10 dias, isso já caiu na sua prova. Quando o recurso ele é pelo rito sumaríssimo, o recurso ordinário, 10 dias para ler o processo, proferir o voto e colocar, ó, tá na pauta para julgamento. Qual o prazo? Qual o prazo? Qual o prazo? 10 dias. Amores, essas distinções entre rito sumaríssimo e ordinário não cai, despenca na sua prova. Cuidado, porque a prova costuma dizer assim, o valor da causa é de 30 mil. Aí você, porra, é sumaríssimo. Calma, tem que cumprir todos os requisitos. Pode ser 30 mil, mas não ser sumaríssimo. Por que não? Porque tem um ente público. Por mais que o valor da causa seja R$1.000, se tiver um ente público, você vai pro ordinário. Porque tem ente público não pode ir no sumaríssimo. Beleza? Massa. Hoje, com a reforma trabalhista, o ordinário 840 da CLT, lembra que eu tenho que liquidar todos os pedidos. O sumaríssimo é só para dissídio individual. Sucesso. Sumaríssimo só para dissídio individual. Se for dissídio coletivo, necessariamente, Ingrid, você vai ter que ir para o rito ordinário ou rito comum. Beleza? Massa. Amores,
Cuidado com outra coisa, que é o comparecimento à audiência trabalhista. Olha, tipo assim, o pessoal até fala que é mãe Ingrid, evidência, ou sei lá, qualquer coisa que você acredite, sabe? Mas o 844 vai estar na sua prova. O 844 da CLT, quando ele começa a dizer ali que se o reclamante falta à audiência, qual a consequência? Reclamante parte autora, o arquivamento do feito, a extinção do feito sem resolução do mérito. Ô minha pró, vinha cá, e se a parte reclamada é quem falta à audiência, qual a consequência? A consequência será a da revelia. Revelia e confissão ficta quanto à matéria fática. Cuidado, porque se o reclamante falta à audiência, ele tem um prazo de 15 dias úteis para justificar. Houve um albarroamento no trânsito, ele não conseguiu chegar a tempo. Mas se ele falta e ele não justifica nesses 15 dias úteis, o processo será arquivado sem resolução do mérito, mas pós-reforma trabalhista, além disso, ele terá que pagar as custas do processo. Imagine isso, bebê. Ele tendo que pagar as custas do processo. Cuidado com isso, tá? Custas do processo à razão de 2% sobre o valor da causa. A sua prova pergunta, viu? 2%, 5%, 4%, 8%, 2% sobre o valor da causa. Amores, presta muita atenção, porque o 844, parágrafo 4º, ele diz o seguinte, olha, ainda que a reclamada, isso é novo, muita gente desconhece, eu cobraria isso, ainda que a parte reclamada falte audiência, ela sacanamente, ela vai dizer assim, olha, o preposto da parte reclamada foi para a praia de Natal, Rio Grande do Norte, não compareceu à audiência, mas diz que eram duas empresas reclamadas, uma o preposto foi para a praia, a outra compareceu à audiência e apresentou contestação. E aí, o que acontece com a outra reclamada que o preposto foi lá para a praia? Amores, para essa outra reclamada que o preposto faltou à audiência, não será aplicada em hipótese nenhuma revelia. Por que não, minha pró? Porque pelo menos uma das reclamadas compareceu. Isso mudou no processo. Então, se eu tenho mais de uma reclamada, imagina se eu tenho 10, 9 não estão nem aí pra nada, ó, mas pelo menos uma comparece, pelo menos uma apresenta contestação, é como se eu pegasse a contestação dessa, sabe, e saísse aproveitando para todas as outras que faltaram. Eu acho isso um absurdo, mas é o que está posto no 844, parágrafo 1º. Pró, é até 2 ou 2% exato. Jorge, 2% exato. Você vai lá pro artigo 789, tá? 789A, B, 790 da CLT. Ele trata das custas no processo do trabalho, Jorge. E ele diz que é 2% no processo de conhecimento. Não é até 2, é 2%, tá? Valor mínimo de R$10,64. Para isso cair na prova, já caiu uma vez. E no processo de execução, 5%. Conhecimento, 2%. Execução, 5%. E se cobra por cada ato. Jorge, lembrando que existem entes que não pagam, tá? Essas custas. Ministério Público não paga custas. Ente público não paga custas. Entidade filantrópica não paga custas. Quem é beneficiário da assistência judiciária gratuita não paga custas. E a sua prova adora essas perguntas, Jorge. Do tipo que... além, ela quer saber não só quem tem que pagar, mas ainda quem é que não precisa pagar, ok? Quem é que não está obrigado a pagar. Isso é de suma importância. E aqui a gente está no processo do trabalho, tá bom? Que eles são porque até 2% processo civil, 2% processo do trabalho. Não deu tempo ainda a gente comentar aqui sobre o processo civil. Amores, outra coisa que a sua prova pergunta é: e se o advogado, a parte reclamada, pode se fazer comparecer única e exclusivamente pelo advogado? Pode. A parte reclamada tem esse bônus. Ela pode se fazer comparecer única e exclusivamente por advogado, sem mandar preposto, nem nada. Contestação e documentos serão aceitos. Ô, pró, e o reclamante pode? Pode não, tá? Pode não em nenhuma hipótese. Amores, outra coisa de suma importância que o doutor está perguntando, pró e recuperação judicial. A recuperação judicial vai isentar do depósito recursal para recorrer, mas não do pagamento das custas, tá? Cuidado, depósito recursal que está lá no artigo 899 da CLT, ok?
Vamos lá. Falamos do comparecimento à audiência trabalhista. Amores, a sua prova costuma fazer uma coisa. Olha que interessante. Presta atenção. Fica aqui ligadinhos em mim. Ela coloca ações em que as coisas se invertem. Como assim? A ideia numa reclamação trabalhista é o quê? Raciocina. Bota tico e teco para funcionar. O empregado é o reclamante. O empregado é o reclamante. O empregador é reclamada. Reclamante falta audiência, arquivamento. Reclamada falta audiência, revelia. Cuidado quando a sua prova inverte isso. Tá raciocinando? Por exemplo, numa ação de consignação em pagamento, você vai lá para o 539 do Código de Processo Civil, o novo CPC. Quem é a parte autora? O empregador. Porque é ele que está querendo obter a sentença de quitação. E quem é a parte ré? O empregado na ação de consignação em pagamento. Então a sua prova brinca com isso, você percebeu? Porque ela diz assim, ó, na ação de consignação em pagamento, a empresa faltou a audiência. Aí você, porra, a empresa faltou a audiência, revelia. Não é. Por que não é? Raciocina, abra a mente. Porque na ação de consignação em pagamento, a empresa é parte autora. Fluiu? Na ação de consignação em pagamento, a empresa é parte autora. Se a empresa, seu preposto, faltou a audiência, não é revelia, não é confissão ficta, é arquivamento, porque ali ela está como parte autora. Então, por exemplo, ação de inquérito para apuração por falta grave e diz que a empresa faltou a audiência. Não tenham dúvidas, a consequência não vai ser revelia, porque ali ela está como parte autora. Tá bom? Fluiu quanto a isso, bebês? Amores, vamos rapidinho pro artigo 791A da CLT, honorários advocatícios sucumbenciais. Lembrando que os honorários advocatícios sucumbenciais aqui no processo de trabalho, totalmente diferente do processo civil, no mínimo 5% honorários advocatícios sucumbenciais, no máximo 15%. Ainda que o advogado atue em causa própria, ele tem direito aos honorários advocatícios sucumbenciais. Ainda que seja procurador da Fazenda Pública, ele tem direito aos honorários advocatícios sucumbenciais. A parte que sucumbiu, ela é beneficiária da justiça gratuita. Ela vai pagar os honorários advocatícios sucumbenciais? Vai ter que arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais. Inclusive, bebê, tendo que abater do próprio crédito que ela tem a receber. A sua prova adora perguntar se é permitida a compensação. Já ouviu falar? É assim, ó. Imagina, eu entro com a reclamação trabalhista e peço o valor lá de 100 mil reais. Só que eu só ganhei 50. Eu ganhei 5 pedidos e perdi 5. Ou seja, se eu ganhei uma parte, uma sentença parcialmente procedente, do que eu perdi, eu vou ter que pagar no mínimo 5%, no máximo 15% de honorários advocatícios sucumbenciais. Assim como a parte reclamada vai ter que pagar no mínimo 5%, no máximo 15% para minha advogada. Lembre-se que a CLT veda a compensação. O que é vedar a compensação? Raciocine. Seria eu chegar e dizer assim, ó, fulano, ó, eu não pago o seu advogado, os honorários advocatícios sucumbenciais, tu não paga o meu. Não pode, tá? Isso está proibido, pelo amor de Deus. Quem determina o percentual? O magistrado do trabalho, tá? Amores, cuidado com os honorários periciais, honorários advocatícios sucumbenciais. Os honorários advocatícios sucumbenciais vêm caindo muito mais. Honorários periciais, artigo 790B de bola da CLT. Lembra que quem paga os honorários periciais? Quem sucumbe no objeto da perícia. Vou repetir. Quem paga os honorários periciais? Quem sucumbe no objeto da perícia. O que é sucumbir no objeto da perícia? Muita gente diz, a perícia foi desfavorável. Não! Sucumbir no objeto da perícia é verificar quem ganhou, quem perdeu na sentença. Quem diz quem ganha, quem diz quem perde, não é o perito, é o juiz. E o juiz não está adstrito ao laudo pericial. Lembrando que, ainda que eu seja beneficiária da justiça gratuita, eu terei que pagar os honorários periciais. A União só paga se eu não tenho crédito, se eu não tenho bens, porque ainda que eu seja beneficiária da justiça gratuita, pós reclamação trabalhista, com a reforma trabalhista, eu terei que arcar com o pagamento dos honorários periciais. Amores, cuidado com o depósito recursal. A gente faz depósito recursal toda vez que a parte reclamada for recorrer. A gente fala que depósito recursal é do réu. Parte reclamada. Eu tenho um teto. Esse teto eu vou arredondar para 10 mil reais para o recurso ordinário. Para os recursos dos tribunais superiores, como recurso de revista para o TST,
recurso de embargos infringentes divergentes para o TST, recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, aí a gente dobra, a gente vai para quase 20 mil reais. Agora, perceba que ninguém deposita mais do que o que deve. Pro, a minha condenação foi de 5 mil, eu vou recorrer. Quanto é que eu vou fazer de depósito recursal? 5 mil. Pro, a minha condenação foi 20 mil. Bom, se no RO o máximo que eu posso depositar é 10, eu vou deixar 10. Depois, quando eu for subir, o máximo é 20. Mas eu só vou deixar 10, porque 10 com 10, 20. Ninguém deposita mais do que o que deve. A sua prova adora perguntar os parágrafos. Pode anotar, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. Parágrafo 9º, parágrafo 10, parágrafo 11 do artigo 899 da CLT, quando ela diz assim: quem faz depósito recursal pela metade, era para depositar 10 mil, só deposita 5. Empregador doméstico, microempresa, empresa de pequeno porte, microempreendedor individual e entidade sem fins lucrativos. Repete, repito, são 5 que depositam pela metade. Sempre os valores serão pela metade. Empregador doméstico, microempresa, empresa de pequeno porte, microempreendedor individual e entidade sem fins lucrativos. Cuidado com o parágrafo 10. Exame da ordem passado. Sinta. Quando a sua prova vira e te pergunta assim: quem não faz depósito recursal? E aí você lembrar que, presta atenção, não é entidade sem fins lucrativos, não. Presta atenção. Entidade filantrópica. Sem fins lucrativos é pela metade. Entidade filantrópica não faz depósito recursal. A empresa em recuperação judicial tem que ter sido decretada, não faz depósito recursal. E quem teve deferida a assistência judiciária gratuita, tá? O que o Derson colocou aqui é o artigo 899 da CLT, tá certo? Enilora Sina. É o artigo 899 da CLT, ok? Amores, recurso da vara do trabalho para o TRT da sentença definitiva ou terminativa é cabível recurso ordinário. Prazo no processo do trabalho, ele é contabilizado em dias úteis. Pós-reforma trabalhista, artigo 775 da CLT, sempre em dias úteis. Da vara do trabalho para o TRT, recurso ordinário, 8 dias, tá? Os nossos prazos aqui não são como no processo civil de 15, aqui é de 8 dias úteis. O PRO, eu vou do TRT para o TST, recurso de revista, artigo 896, 896A da CLT. Recurso de revista nunca mais caiu, cuidado, pode cair agora. Para o recurso de revista, lembra que eu tenho que ter o princípio da transcendência. Porra, Pro, nunca ouvi falar isso, relaxa que eu te explico. É aquela relevância da matéria econômica, política, social ou jurídica. Aquilo que você aprendeu lá como repercussão geral no recurso extraordinário, você tem que ter aqui no recurso de revista, sob pena dele ser inadmitido, e é chamado de princípio da transcendência. Lembre-se que para o recurso de revista, eu tenho que ter o pré-questionamento da matéria, tá? Recurso de revista só é cabível para dissídio individual. E o Derson colocou aqui, Pro, só embargos, sim, embargos que é de 5 dias úteis, tá? E o recurso extraordinário, cujo prazo para o Supremo Tribunal Federal, que é de 15 dias úteis. A sua prova adora perguntar a despeito do recurso ordinário, quando a gente está do TRT para o TST. E eu tenho, meus amores, eu tenho 1 minuto e 55 segundos. Esse RO é cabível quando a ação ela começa no TRT. É o que a gente chama de ação de competência originária do próprio TRT. E aí os exemplos são mandado de segurança, quando eu começo no TRT, porque a autoridade coatora é o juiz do trabalho. Dissídio coletivo, que nunca será instaurado na vara do trabalho. Dissídio coletivo, ou você começa no TRT porque ele é de âmbito regional, ou você começa no TST porque ele é de âmbito nacional. Quando a gente está falando de uma ação rescisória, porque eu quero rescindir uma sentença, uma coisa julgada, mas que é nula de pleno direito. Então, a ação rescisória que começou no TRT, já caiu por 2 vezes, hein? Mandado de segurança que começou no TRT, dissídio coletivo que começou no TRT, o recurso para o TST não é o de revista. Não é o de revista, é o recurso ordinário, tá? Amores,
Aqui, o agravo de instrumento serve para destrancar recurso. É diferente do processo civil, tá certo? Ele serve para destrancar no juízo a qual. Agravo de instrumento destranca recurso aqui. Perceba que das nossas decisões interlocutórias no processo do trabalho, a gente não tem um recurso propriamente dito. A gente tem que aguardar que seja proferida a decisão final para poder recorrer. Tá certo? Amores, olha só, eu estou com 33 segundos, um tempo curtíssimo. Peço desculpas para vocês por não ter começado mais cedo. Eu estava em viagem 16 horas da Bahia aqui para o Espírito Santo, porque eu sou titular de cartório aqui no Espírito Santo, com minha filozinha, com meu esposo. Quero desejar uma excelente prova para vocês amanhã. Arrebentem, tá? Amanhã, inclusive, eu farei a correção da prova. Me aguarda, estaremos juntos. Arrebentem, leiam a Lei 13.467 de 2017, faz toda a diferença. Beijo, meu povo.